Vamos a mais um episódio aqui do nosso Astropontos Podcast hoje, nessa grande live, é uma super live falando sobre ciência, tecnologia, falando sobre saúde, falando sobre educação. E nesse bloco, nesse episódio, nós temos um convidado super, mas super especial para falar de um assunto que você precisa ouvir, né? Vai falar sobre inovação em saúde auditiva, nas novas fronteiras no cuidado com os ouvidos. Nosso convidado é o Dr. Ricardo Bento, ele é professor titular de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, diretor da divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Depois ele vai falar, mas os hospitais recebem mais pacientes no Brasil, provavelmente. É presidente do Comitê de Otologia e Otoneurologia do International Federation of Otolaryngology Societies, ex-presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E, gente, esse é um assunto seríssimo, né? Você vê, a gente já falou aqui sobre varizes, nós falamos que afeta muita gente. Nós falamos sobre saúde bucal, que obviamente afeta muita gente, e esse é um outro assunto que afeta muita gente. Eu também sou um deles. Doutor, obrigado de estar aqui conosco hoje, né? A gente tem muito assunto, eu estou vendo aqui bastante, porque eu estou ficando muito curioso aqui com muita coisa, mas inicialmente obrigado, né, por estar conosco, compartilhar aqui conhecimento com as pessoas e poder ajudar, né, cada uma delas a terem uma melhor qualidade de vida. Vamos para as suas considerações iniciais, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu fico bastante honrado de estar aqui nesse podcast com o senhor senador, que a gente apoiou aqui em São Paulo. Obrigado. E eu acho que esse tema realmente é um tema, como o senhor falou, um tema muito importante, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, da qual eu faço parte, do Comitê de Audição, mais ou menos 10% da população mundial tem uma perda auditiva. Essa perda auditiva pode ser por várias causas. Pode ser já no nascimento, a criança nascer surda, ou pode adquirir, né, o adulto pode adquirir durante a vida por vários motivos, até alguns motivos que o senhor tinha citado na introdução. Então, eu acho que eu agradeço bastante a possibilidade desse podcast, porque essa informação para as pessoas é extremamente importante, porque a surdez ela é uma deficiência oculta. Eu digo o seguinte: a pessoa que tem uma surdez, os outros não percebem muito. Não é, por exemplo, uma pessoa que é cega. Então, se entrar uma pessoa cega aqui, você vai ver que ele é cego, porque ele está com uma bengala, ele está se orientando. Se entrar uma pessoa surda, ela senta aqui e você não sabe que ela é surda. Então, a população não dá muito valor para o número de pessoas que têm surdez no Brasil. Segundo dados do IBGE, é a segunda causa de deficiência no Brasil. A primeira causa é diminuição de visão, e a segunda causa é diminuição de audição. Nós fizemos um trabalho no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, da qual eu fui orientador da tese da aluna Letícia Barac, que mora em Minas Gerais. Ela é professora lá agora em Minas Gerais. Ela fez uma tese da incidência da surdez no Brasil, porque isso varia muito de país para país, porque depende de várias coisas. No Brasil, 5,4% da população brasileira tem algum tipo de surdez que precisa de tratamento. Certo. Porque tem algumas surdez que está dentro desses 10%
da ONU, da OMS, que não precisa de tratamento. São surdez leve ou coisa assim, a pessoa leva a vida normalmente. Uhum. Mas aqui necessita de tratamento são 5,8%. Então, como os senhores veem, se você pegar a população brasileira de 220 milhões, não sei quanto é que está agora, você vê o número de pessoas que tem problema de audição. Muito alto. Né? Nós temos no Brasil, felizmente, e como eu participo lá na OMS, eu vejo os outros países, nós temos no Brasil uma legislação muito boa para a audição. A primeira portaria da saúde auditiva foi feita quando o ministro da Saúde era o ministro José Serra. Sim. Eu era o presidente da sociedade naquela época e eu fui pedir a ele uma portaria que cuidasse da pessoa, que o SUS pudesse cobrir as pessoas. Eu sempre trabalhei em hospital público, eu tenho minha consultório privado, mas 80% do meu trabalho é no hospital público. E aí saiu a primeira portaria da surdez. Essa primeira portaria da surdez deu direito a todo brasileiro a ter um aparelho de audição gratuito. Quer dizer, a poder adaptar um aparelho de audição gratuito. E também um implante coclear, que já é uma evolução que é para aquela pessoa que é surda total. Então, poucos países no mundo têm isso. Nos Estados Unidos não tem. Na Europa tem, mas existe uma coparticipação do paciente, quer dizer, não é que é dado 100% de graça, quer dizer, o paciente tem que pagar uma parte, tem uma coparticipação. Então, eu vejo que a gente tem um trabalho muito bem feito. Nós temos uma outra lei que foi promulgada, se não me engano, em 2004, por aí, que é do teste da orelhinha. Uhum. É um teste que é feito ao nascer. Quando a criança nasce, ela faz o teste do pezinho, que todo mundo conhece, da fenilcetonúria, né? Mas faz também o teste da orelhinha, que é um aparelho que encosta rapidamente na orelha do bebê recém-nato, e ele vai falar se passa ou não. Quer dizer, se escuta ou não. Se não passar, aí sim vai fazer o teste. Vai depois para o médico, tal, para poder examinar. Agora, isso é muito importante porque todo mundo que não escuta bem precisa ser tratado rapidamente. Não pode, a pessoa que fica muitos anos sem escutar, o cérebro começa a perder as conexões. E existem centenas de trabalhos, principalmente da Universidade Johns Hopkins, que mostram uma ligação direta entre surdez e demências precoces, como Alzheimer, outras coisas, porque perde a estimulação cerebral. Aliás, deixa eu começar ali, que eu estou vendo uma série de equipamentos aqui. Dependendo da pergunta que o senhor fizer, eu tenho alguma coisa para lhe responder aqui. A gente fica impressionado com os números, né? E eu tenho a impressão que hoje mesmo a gente falou aqui de alguns efeitos, como de algumas doenças escondidas, muitas vezes, como o diabetes, né? Que tem muita gente que tem diabetes e não sabe que tem, né? Isso aí. E eu vejo assim, como eu tenho problema de audição, isso atrapalha muito, né? Mas até você chegar no ponto que você percebe, o que reconhece que aquilo está te atrapalhando, é como se fosse aquela história do sapo, da rã na água quente, né? Ela coloca na água fria, começa a esquentar, a pessoa não nota até que chega num ponto devagar, que é tão ruim. E as pessoas começam a reclamar do nível de televisão que você está assistindo lá,
né? A mulher chega e fala, pô, por que você está ouvindo tão alto esse negócio? Reduza isso aí, blá, blá. Então a gente começa a notar que está sentindo dificuldade, você tem que ficar olhando para a boca da pessoa para ver o que a pessoa está falando. E aí existem, certamente deve existir, mas para o pessoal que está acompanhando, um tipo de classificação de nível de gravidade, vamos dizer, da perda auditiva, que pode falar tipo 1, tipo 2, sei lá. Como... Sim, a gente tem 5 classificações de perda auditiva. Leve é aquela que praticamente não precisa de tratamento. Tá? A gente tem a moderada, que aí sim já começa a precisar de algum tipo de tratamento. São 4 tipos. Tem a severa, que a pessoa escuta, mas escuta bem pouco. E tem a profunda, que é aquela que não escuta absolutamente nada. Tá? Então, para cada um desses tipos, e dependendo de onde acontece o problema, você tem uma solução. Hoje você tem uma solução para quase tudo. E no SUS, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem um serviço, por exemplo, de adaptação de próteses auditivas, que se chama Reouvir, e que ele adapta em torno de 150 aparelhos de audição gratuitamente por mês. Nossa, isso é importante. Lá. E existem centros no Brasil inteiro que fazem isso. Esse teste da orelhinha, ele é obrigatório para toda maternidade fazer na criança. É obrigatório. Como é que isso é o percentual disso aí? Como é que é o percentual disso? Tem muita criança, sei lá, tipo, 2% das crianças nascem surdas? Em torno de 2%. Chutei bem o número. 2%, não, desculpe. De 2 crianças para 1.000. Sim, então é bem menor. Em cada 1.000 crianças nascidas, 2 ou 3, de acordo com o país, têm problema de audição. Porque, por exemplo, existem países que os programas de vacinação não são tão eficazes como no Brasil. Estou falando de a vacinação das crianças, rubéola, sarampo, cachumba, essa vacinação da carteirinha. Né? Porque todas essas doenças causam surdez. É isso que eu ia perguntar também. Tem uma relação com outras doenças também? Tipo assim, a mãe pode ter algum tipo de doença que pode afetar o filho? Sim. A mãe, durante a gravidez, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, se ela tiver uma virose, tipo, por exemplo, uma rubéola, ou um citamegalovírus, antigamente não se vacinava as mulheres contra rubéola. Estou falando antigamente há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que não é muito. Tá? Então, o que aconteceu? A primeira causa de surdez em recém-nascido era a rubéola materna. Era a mãe que teve rubéola durante a gravidez. Quando começou a vacinação de rubéola obrigatória, esse índice caiu vertiginosamente, praticamente a 0. Nossa. E hoje, a surdez principal do recém-nascido, ela é congênita. Congênita, que eu digo, ela é genética, quer dizer, alguma falha genética, que pode participar de alguma síndrome que a criança tenha, uma síndrome genética, ou pode ser um gene que causa surdez. Já foram identificados uns 120 genes que causam surdez. Nós temos um laboratório na Faculdade de Medicina, que é o Laboratório de Investigação Médica 32, que é um laboratório de genética molecular, de biologia molecular e de genética. E a gente faz os testes genéticos, os mapas genéticos dessas crianças, que vão ser implantadas, essas crianças que nascem surdas. E a gente consegue identificar, hoje, na maioria das vezes, algum gene que faz isso. Aí o senhor vai me perguntar qual é a importância disso. A importância disso é o seguinte: já estão sendo criados nos Estados Unidos,
por exemplo, tem uma startup em São Francisco que é ligada a Stanford. Essa startup ela está produzindo uma terapia gênica para um tipo de gene que causa surdez, que é que é um gene específico. Esse gene, eles conseguem, através de uma inserção que leva a droga por um vírus para dentro da cóclea, consegue restabelecer a audição da criança. Isso está em teste. Interessante. Está em teste. A gente participa desse grupo de teste. Algumas crianças vão daqui do Brasil para os Estados Unidos para fazer esse tratamento. E então a gente vai ver que daqui a alguns anos vários genes desses vão poder ser resolvidos. A terapia gênica vai resolver isso. Tá? Aliás, gente, para quem está nos acompanhando aí, nós estamos na Super Live, nesse bloco, falando com o Dr. Ricardo Bento. Ele é um dos grandes especialistas aqui no Brasil em otorrinolaringologia, falando de audição, das tecnologias para audição. E isso, presta atenção, que tem muita coisa que pode ser aplicada na sua vida. Aliás, tá por aí, não esquece de tocar o sininho, não esquece de compartilhar com seus amigos. Esses assuntos são importantes, né, para cada um de nós. E se inscrever no canal aqui também do Astropontos Podcast. E um ponto, a gente olha assim, a impressão que eu tenho, falando como engenheiro, né, a estrutura, vamos dizer assim, o sistema auditivo, ele é um sistema, me dá a impressão de ser bastante delicado. Né? Bastante delicado. Olha, eu sou médico, né? Eu sou, vamos dizer, suspeito, né? Porque eu gosto de ouvido, né? A minha. Mas eu acho o ouvido um dos órgãos mais diferenciados do nosso organismo. Ele tem uma parte mecânica muito interessante. Exatamente. Né? Assim. O que acontece é o seguinte: quando os animais tinham a vida aquática, isso há milhões de anos atrás, todos os animais eles eram da vida aquática. Aí eles começaram a sair da água. Foram os primeiros anfíbios, né, que eles ficavam na água e fora. Um peixe, por exemplo, vibração. Ele não tem orelha. Ele não tem orelha, ele não tem membrana do tímpano, ele não tem nada, porque a vibração da água já vibra direto na janela da cóclea, que está aqui, que ela tinha desmontado ali. Que está aqui, tá? Ele já vibra direto na janela da cóclea. Tá. Aí, quando os animais saíram da água e foram para o meio aéreo, houve um problema muito grande, porque a vibração aérea é bem diferente do que a vibração aquática. A densidade do ar é muito diferente. Exatamente. Então, o que aconteceu? A evolução das espécies, e isso quem for um dia, tiver a oportunidade de conhecer o Museu de História Natural de Nova York, tem uma parte lá que explica como foi essa evolução, que demorou milhões de anos para a natureza conseguir criar um sistema que conseguisse passar essa vibração aérea para a cóclea. Então, como é que é isso? Aqui entra um som por aqui, né? Aqui é a nossa orelha, entra um som pelo canal do ouvido, ele vai bater aqui, né? Essa vibração vai bater na membrana do tímpano, que parece uma membrana de um tambor, por exemplo, tá? E ele vai fazer, tem 3 ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossinhos servem como um mecanismo de alavanca, e eles aumentam essa vibração em 32 vezes. E aí o que acontece? Esse último ossinho que tem aqui, que se chama estribo, ele está ligado diretamente à cóclea. E aí ele fica vibrando como se fosse um pistãozinho aqui, tá?
e vai fazer com que o líquido que tem dentro da cóclea da gente, a cóclea é o nosso órgão interno da audição, que parece um caracolzinho, ó, tá? Ele é um gerador de som. Ele é um gerador elétrico. Por quê? Ele tem um líquido aqui dentro. E eu estou falando isso numa linguagem meia leiga, né? Não, tem que ser assim para o pessoal entender. Eu também. Exatamente. Então, existem algumas células aqui sensoriais que elas têm uns cílios. Então, eu sempre comparo, como a gente vê aqueles filmes debaixo d'água, que você vê aqueles corais, né, quando o mar se mexe, que os corais mexem para um lado e para o outro. É basicamente o que acontece com as células ciliadas aqui. Esse movimento mecânico, ele é um gerador. E ele vai criar um impulso elétrico, porque são milhares de células. Esse impulso elétrico vai ser conduzido pelo nervo auditivo, que está aqui, vai captar da cóclea, vai ser conduzido pelo nervo auditivo até a nossa córtex cerebral. Tá? Então, a gente não escuta, e quem faz, quem escuta mesmo é o cérebro. Isso aqui é um órgão periférico. Se eu comparar com um computador, por exemplo, você tem o mouse do computador e você tem a CPU do computador onde está o processador. O mouse é o ouvido. E o cérebro é lá o processador. Tá? Então, aonde a gente entende as palavras, os sons, é lá no cérebro. Isso aqui é um transmissor. Tá? Você vê que de novo, né, lembrando da engenharia, existem vários elementos que nesse sensor, vamos dizer assim, que podem dar problema. Né? Primeiro, o ar tem que chegar lá. Eu vou chegar nesse ponto que eu tenho aqui, estenose desse canal aí, né? Canal. O pessoal sabe, pelo que me falaram, esse canal tem em torno de 4 centímetros, 4 centímetros e meio. Disso, né? Em torno disso. E uns 6 a 8 milímetros de espessura, né? Então, tem essa primeira coisa, o som, essa variação tem que passar. Tem que chegar lá. Então, por exemplo, quem tem uma rolha de cera, que um monte de gente acontece. Tampa aqui e a pessoa escuta menos. Entendeu? Então, você tira a cera, voltou Resolve, a escutar. Né? Aí chega no segundo ponto, que é o tímpano. O tímpano tem que estar funcionando. Se ele tiver qualquer ruptura vibrando. Ou tiver endurecimento, sei lá, alguma coisa, ele não vai funcionar. Não vibra direito. Aí vem esses ossinhos. Os 3 ossinhos. Que é outro elemento delicado. Né? Você percebeu exatamente o que é. São elementos, são os menores. O estribo é o menor osso do corpo humano. Tá? O estribinho, aquele que eu mostrei para você, que parece um estribo de sela de cavalo mesmo. Tá? Então, ele é o menor osso. Então, isso aqui é microscópico, vamos dizer assim. E aí, eu tô falando essas coisas só para trazer a parte de engenharia, que daqui a pouco tem umas perguntas que eu vou passar também. Tá. Mas aí entra aí na cóclea, né? Que é um elemento muito interessante se a gente pensar como que isso aí é feito para poder um transdutor, basicamente, de movimento para eletrônico. Né, inclusive, por exemplo, a base da cóclea, ela fornece, a base da cóclea, onde entra as primeiras vibrações, é onde estão as frequências agudas, tá? Os sons mais finos. Isso. E conforme vai subindo para o ápice desse caracol, para o ápice da cóclea, são as frequências mais graves. Tá? Então, isso aqui é como se fosse um teclado de um piano, vamos dizer. Tá? Olha só. E eu estou vendo que atrás dele aí tem esses outros canais semicirculares. Né? Eu não falei nos canais, porque é o seguinte... Esse é outro sistema, né? Isso aqui é o chamado bloco labiríntico. O bloco labiríntico ele é formado metade pela cóclea e metade pelo vestíbulo, que é aonde a gente tem o equilíbrio. Que isso aí é um problema no espaço. Exatamente. Esse problema do espaço, por exemplo, cada canal desse, o senhor percebe que ele está num plano diferente. Ele está num plano diferente. Então, quando você vira a sua cabeça para um lado,
o líquido que tem aqui dentro tem uma bolinha, tem algumas pedrinhas aqui, tá? Ele se movimenta como se fosse um nível de um pedreiro, aqueles níveis de pedreiro que tem, não tem isso. A bolinha ali. A bolinha que vai para um lado para o outro. Então, ele se movimenta e ele informa você que você está com cabeça a cabeça inclinada para cá, ou para frente, ou para trás, por causa disso daqui. Quando você, por exemplo, está no espaço, que você não tem gravidade, o que acontece? Lógico, dentro da cabine das naves espaciais tem gravidade. Então, você deve funcionar isso aqui. Mas um dos maiores treinamentos que a NASA tem é justamente treinar o astronauta... cadeira de Barani. Eu fiz muito isso. Exatamente. A não ter vertigem quando você estiver lá no espaço. Girando. E olha, isso aí é uma coisa que a gente sente aí. A informação que eu trago, que você está assistindo, eu sempre gosto de trazer um pouquinho a parte do espaço, que também o pessoal fica curioso, é que esses canais, quando a gente está fazendo voo, por exemplo, eu sou piloto de caça, eu estou voando, como isso é um dependente, é um acelerômetro, né? Que é um acelerômetro em 3 eixos, e ele depende de aceleração e tem a aceleração da gravidade. E quando você está voando, fazendo curvas, por exemplo, com um avião, dependendo do tipo de curva que você está, o sistema acaba se enganando, que causa vertigem ou desorientação espacial. Desorienta. E quando está no espaço, né, por causa da dinâmica da espaçonave, é como se, entre aspas, cancelasse, né, entre aspas, aí, a gravidade, você tem esse líquido, ele se movimenta de uma forma meio aleatória ali dentro. Ele não tem igual aqui. E a parte mais bonita que eu queria... Falei tudo isso para chegar nessa parte do cérebro, né? É que o cérebro percebe isso lá no espaço e ele fala assim, pô, a gente usa a visão para saber a orientação onde a gente está. Uma das coisas que dá o equilíbrio da gente, a coisa principal é o labirinto. Mas você tem outras coisas. Sim. Você tem a visão, mas para a visão você tem que ter um parâmetro. A referência. Então, por exemplo, se você está aqui, eu estou vendo que essa parede está aqui, ela está reta aqui, eu sei que eu estou de pé. Porque a parede está aqui, mesmo que eu não tivesse os meus labirintos funcionando. Se eu tiver uma das coisas... E a outra coisa é a propriocepção. A propriocepção é o toque. Né? Então, se eu venho aqui, toco aqui, eu vejo que isso aqui é reto. Ele desce aqui, mesmo que eu não tiver visão e nem audição. Isso. Porém, o mais importante de tudo isso é o labirinto. E aí que é o nosso problema. Quando chega no espaço, como ele para de funcionar, o cérebro começa a perceber que tem uma desconexão entre o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, que também não vale, porque se não tem a gravidade. Conectado. Isso aí é uma conexão. Com isso, demora aproximadamente 3 dias até ele cortar a informação. E aí uma das sensações mais estranhas que a gente tem, porque depois de uns 3 dias no espaço, se eu inclinar a cabeça, eu não sinto. A gente costuma girar muito ali, quando a gente está carregando carga lá dentro, levando de um lado para outro, você não sente mais. Então, você sente bem, você para de passar mal, não tem problema nenhum. Quando volta, demora umas 8 horas para o cérebro que nem quando você anda de barco, quando você faz um cruzeiro de navio, quando você desce, você fica ainda meio balançando, você entendeu? E aí, outra coisa, que isso é uma coisa que eu vou ter que fazer no meu, a gente daqui a pouco vai entrar um pouco mais na tecnologia aqui, propriamente dito, mas o meu médico, ele me falou da possibilidade... Eu conheço o seu médico. Ah, você conhece? O Luiz. Isso. O alemão, famoso alemão. Alemão. Aí ele me falou da possibilidade de colocar um barra. Não é coclear, mas é uma prótese só para ouvir pelo osso, aqui, né? Eu trouxe aqui essas próteses aqui. Como é que funciona isso na prática, para a gente ouvir pelo osso? Que aí sumiu a parte todo esse sistema aí desapareceu, né? Vamos dizer. Em 1987, mais ou menos, um dentista da Universidade de Gothenburg, que chamava Brandenmark, ele criou o implante dentário. Foi ele que criou o parafuso que se coloca o dente.
no osso, tá? E aí tinha dois, o Brandemark, inclusive, ele veio morar no Brasil depois. Ele morou em Bauru, ele casou com minha cidade? Tinha um Instituto Brandemark lá em Bauru. E ele foi morar em Bauru porque ele casou com uma brasileira e mudou para o Brasil. Ele ficava uma parte lá e uma parte aqui, quando ele já estava um pouco mais velho. E o Brandemark foi um grande marco na odontologia, porque antigamente você tinha que fazer aquelas pontes, aquelas coisas, e hoje você faz dente a dente os implantes. E lá na Universidade de Gothenburg tinham dois otorrinos. Um deles era o Tellstrong. Eu não me lembro do nome do outro. O Tellstrong falou assim, poxa, por que a gente não pega esse parafuso? Porque usava-se antigamente um vibrador, isso aqui é um vibrador, que se encostava aqui atrás do ouvido, mas não enfiava, não fazia nada, e ele fazia, pela vibração óssea, ele estimulava diretamente a cóclea. É isso que eu falei. Então, ele consegue, então, passar direto? Por vibração da calota craniana, tá? Só que ele não era tão efetivo, porque ele era só encostado. Aí o que fizeram? Eles pegaram esse parafuso de titânio do implante dentário, puseram aqui no osso e inventaram um vibrador. Pegaram aquele vibrador que encaixa naquele parafuso, que é isso aqui, ó. O parafuso está aqui, tá? Ele tem uma parte de cima do parafuso e isso aqui encaixa no parafuso, tá? Então, isso é um dos tipos de vibração. Esse foi o primeiro vibrador criado. Ele se chama barra, ou Bone Anchored Hearing Aid, tá? Então, é uma prótese auditiva ancorada no osso, tá? Então, o que ele faz? Ele vibra e tem um resultado maravilhoso. Você pode até fazer um teste, antes de colocar, você faz um teste com ele só encostado. Deixa eu mostrar para a câmera, o pessoal está pedindo para mostrar ali. Você consegue mostrar para aquela câmera lá? Ali. Tá. Isso. É isso aqui. Aí tem um parafusinho lá. Aí tem o parafuso, né? Aí tem o parafusinho que fica meio fora da pele aqui, fica na linha da pele. E você vem e encaixa isso aqui no parafuso, tá? E na hora que você vai tomar banho, tem que tirar e tem que pôr. Então, esse aqui, ele tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é o fato que, às vezes, ele inflama um pouco o local aqui da pele, pelo fato de ter um corpo estranho aqui furando a pele, tá? Aí, com o passar do tempo, algumas empresas começaram a criar implantes que não precisavam do parafuso. Que é, por exemplo, esse daqui. É um que se chama Bone Bridge, que é de uma empresa. E esse daqui é um outro que se chama, que é da empresa Cochlear Corporation, e que ele é colocado por baixo da pele com um ímã aqui, tá? Como está aqui. E esse ímã, ele vai grudar a parte externa aqui. Então, você não precisa do parafuso. Tá. Só que ele não é tão efetivo quanto do parafuso. Parece até mais simples, né? Você não precisa colocar nada embaixo. Porém, ele tem, na minha opinião, como médico otorrino, eu, quando ofereço para o paciente, eu explico tudo, né? E uma das coisas que você tem que explicar é que esse aparelho aqui, ele tem uma limitação. Como ele tem um ímã aqui, se você for fazer uma ressonância magnética, você vai ter um problema gravíssimo, tá? Não pode, poder até pode, mas você tem que ou retirar o ímã, ou amarrar esse ímã
fazer tipo uma faixa na cabeça do paciente, amarrando o ímã, segurando o ímã no lugar, e o radiologista, ele fica apavorado de fazer. Pô, eu imagino. Ele não quer fazer. E ele esquenta também. Também, então, às vezes, o paciente reclama que tem dor na hora do exame. Então, assim, esse daqui não tem problema, porque esse pino é de titânio. Aham. Não vai ser... Então, é a mesma coisa a pessoa que tem implante de dente. Ela pode fazer uma ressonância magnética que não acontece nada, tá? Puxa, já tem perguntas lá. Aliás, está nos assistindo, mande suas perguntas aí, que tem muito, muito assunto interessante. Mas isso aqui é para coisas condutivas, perdas condutivas, de condução do som. Que é o meu caso. Tá? E que você não tenha uma alternativa, por exemplo, de fazer uma reconstrução da cadeia ossicular ou coisa desse tipo, ou abrir aqui o canal, etc. e tal, ou então ele é para esse tipo de coisa. Agora, o aparelho mais comum, que é o mais usado, é o aparelho convencional de audição, que é o amplificador. É um amplificador de som que você coloca aqui no ouvido, exatamente. É isso aqui. E que você vai ouvir melhor, porque ele amplifica o som. Tá? Só que, então, a indicação desse aqui é muito menor do que dessa. A maioria das pessoas usam esse aparelho aqui, esse aparelho que o senhor mostrou. Então, isso é uma coisa. Agora, quando a pessoa tem um problema na cóclea, aí não adianta. Nem o Bone Bridge, ou barra, ou o que seja, ou nem, então existe o implante coclear. Tá? Daqui a pouco eu queria falar mais detalhes, mas eu queria só ouvir um pouquinho a pergunta do pessoal aí, que eu acho que tem a ver com essa parte anterior. As pessoas que estão entrando agora estão em dúvida se o programa é ao vivo. Sim, é ao vivo. Estou aqui, inclusive, gente, fazendo as perguntas. É ao vivo aí, manda suas perguntas. Tchauzinho aqui, O Renato está aqui para fazer as perguntas. Primeiro, uma mensagem do Dr. Henrique Guedes disse: o professor Bento é muito bom, meu amigo há 60 anos. Conheço muito o Henrique, gosto muito dele, a gente é muito amigo, realmente, ele é um otorrino excepcional. E agora uma pergunta da Luísa Baroni. Ela quer saber, é verdade que usar cotonete faz mal? Bom, usar cotonete é o seguinte, no começo aqui do nosso canal auditivo, até mais ou menos o primeiro terço do canal auditivo, a gente tem umas glândulas sebáceas que formam uma cerinha. Tem gente que forma mais, tem gente que forma menos. Isso aí, às vezes, varia de pessoa para pessoa, varia até da alimentação da pessoa. Uma pessoa que come muita coisa gordurosa, normalmente produz um pouco mais de cera. E se você usar um cotonete, na verdade, é uma marca, né? Então, vamos falar em haste flexível, né? Isso. Porque o cotonete é uma marca de uma empresa, né? Então, existem hastes flexíveis de outras marcas. É que todo mundo virou que nem o Bombril. É que nem né? Bombril, falando. Exatamente. Então, o cotonete, o que você faz? Quando você enfia ele aqui, você pode até limpar um pouco aqui. Limpar, que eu digo o seguinte, tirar, porque a cera não é sujeira. A cera é uma produção normal do organismo. Ela serve para fazer uma proteção na pele, né? Na pele aqui do ouvido, para infecções e tudo isso. Então, se você coloca o cotonete e você tiver muita cera, o cotonete vai empurrar, a haste flexível vai empurrar essa cera para o fundo. Ela não vai tirar. Ele pode até sair amarelinho, porque ele tirou um pouquinho daqui de volta. Mas muito é empurrado. Então, não é certo usar cotonete, por dois motivos. Primeiro, porque você empurra, e segundo, porque você tira uma cobertura natural da pele que protege contra infecções da orelha externa. Por exemplo, quando você vai nadar, ou quando você tiver uma infecção aqui da pele do conduto auditivo externo.
E essa pele, ela é muito sensível, né? Fininha e sensível. Qualquer coisa sangra. Eu lembro de usar cotonete e ele sair com sangue. Às vezes, realmente, se a pessoa... E é gostoso, né? Então, porque às vezes a pessoa coça, né? Você lembra que, inclusive, tinha uma propaganda na televisão que prejudicou muito as pessoas, que era um bonequinho que usava a haste flexível e ficava azul, lembra? Ele ficava azul, assim, ai, que delícia, tal, não sei o quê, tá? Então, essa propaganda... Foi uma ação ruim. Era uma ação ruim, tá? Mais perguntas? Outra pergunta para saber se é mito ou verdade, de Paulo Otávio de Santa Catarina. Ouvir música alta ou fone de ouvido causam surdez? Sim. Isso está sendo discutido, inclusive, na Organização Mundial de Saúde, que nos próximos 20 a 30 anos, a juventude, mesmo os mais jovens, porque assim, todo mundo acima de 60, 65 anos começa a ter uma perda auditiva. É natural da pessoa. Uns mais, outros menos, mas é natural. Igual acontece com os olhos da gente. Quando chega com uma certa idade, você precisa de um óculos para ler. Só para complementar, isso acontece porque qual parte do sistema começa a falhar com a idade? Endurece? A cóclea? É. A cóclea que começa a falhar. Então, o que acontece? Você começa a diminuir a sua audição. Então, o idoso é o que mais sofre com isso. E a gente, lá na Organização Mundial de Saúde, a gente tem um índice chamado DAILIS. Isso é o seguinte, anos vividos com deficiência. Tá? Então, de 347 doenças que foram testadas, a perda de audição foi a 4ª colocada. Quer dizer, você fica, por exemplo, de 65 até 90 anos com uma deficiência. Tá? Isso vai só... Não tem como retornar, vamos dizer assim. Não tem como retornar. Não existe remédio que... Para isso. Ou que faça... Existe para quando não escuta nada, uma cirurgia, que é o implante coclear, né? Que ele vai fazer uma estimulação direta ao nervo auditivo, mas ele é usado só para quando você tem uma surdez severa ou profunda. Tá? E nos 2 ouvidos. Tá? Agora... Quando você tem uma perda auditiva que não é total, moderada, por exemplo, o tratamento é o aparelho de audição. Tá? Isso, outra coisa, desculpa, continua com a pergunta, outra coisa, que eu estava conversando com um amigo meu, eu comecei a usar esse aparelho, né, há algum tempo, lá com o alemão. O alemão? Né, porque eu fiz lá uma cirurgia para tirar, eu tenho uma estenose do canal, vai fechando, por alguma razão, com esses efeitos todos de voo, etc., ele foi fechando. Aí ele fez a cirurgia para reabrir, mas ele vai fechando de novo. Aliás, é uma coisa que a gente está desenvolvendo, que eu queria falar sobre isso, é o stent, na possibilidade. Mas, aí eu comecei a usar o tal do aparelho. Tem gente, eu não tenho restrição nenhuma, eu gosto de falar, olha, eu uso isso aqui, é importante usar, porque melhora a gente não usa óculos. E tem gente que é um tanto resistente a usar isso. Muito resistente. E fica esperando muito tempo. Né? Aí é pior, né? Por causa do cérebro, não é isso? Aí é o desastre no cérebro. Se o senhor puder explicar um pouquinho isso para as pessoas que estão aí, de repente estão ouvindo, resistindo a usar o aparelho. Tem pessoas, pacientes que vão no consultório com 85 anos, idosos, aí você chega para eles e fala, você precisa colocar um aparelho de audição. Não, mas aparelho de audição... Vão achar que eu sou velho. Só velho usa aparelho de audição. Eu sou. O cara tem 85 anos. Eu sou Bom, mesmo. aí você põe um aparelho de audição não só para ouvir. Então, com esses trabalhos dos últimos 10 anos, principalmente de um pesquisador chamado Frank Lin, e tem outros pesquisadores nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, na Ásia, que comprovaram que se você não... que o ouvido é o que mais estimula o cérebro. Então, se você não estimular o seu cérebro, você tem mais chance de ter uma demência precoce
um Alzheimer, perda de memória. Então, isso virou, para mim, uma beleza, porque é um argumento que eu tenho com o paciente, falando, não é só para você escutar bem, é para estimular o seu cérebro, você vai investir no seu futuro. Entendeu? Virou um belo do argumento. E olha, uma coisa, né? Olha, você que está acompanhando aí, então presta atenção, tá? Primeiro tem que fazer, vamos falar de prevenção daqui a pouquinho, mas tem que fazer acompanhamento. Mas o cérebro da gente é uma coisa muito, muito interessante, que ele é entre aspas, neuroplasticidade. Ele aprende, ele modifica, ainda é um mistério. Ele se ajusta, né? Ou seja, se você não está ouvindo... Se você não está ouvindo, o que ele vai fazer? Ele vai mudar as conexões, porque o nosso centro cortical da audição é nessa posição, mais ou menos, tá? Uhum. Aí ele tem uma conexão com a atenção, o centro de atenção, com o centro de visão, com o centro de memória. Então, ele tem várias conexões. Se você não deixa ele funcionando, essas conexões se reorganizam de outra forma. E isso é que vai levar ao indivíduo a ter a perda de audição. Então, o que eu falo para os meus alunos na faculdade, eu já estou velho, vamos dizer assim, né? Já estou... logo, logo vou parar. Mas o que eu falo que a gente tem que estudar é o cérebro, o que acontece no nosso centro, no nosso centro cortical. Esse é o próximo grande passo, né, da otologia. A gente já resolveu o tímpano, a gente já resolveu a cadeia circular, a gente já resolveu a cóclea colocando o implante coclear, a gente usa até um implante chamado tronco cerebral, que às vezes a pessoa não tem cóclea, você põe lá no tronco, mas a gente não resolveu nada ainda lá na córtex. Esse é o grande investimento, vamos dizer, que os pesquisadores devem fazer. Agora, uma das coisas que é um desafio é isso que o senhor falou, é a tal da estenose. A estenose, ela, inicialmente, a gente não tinha isso daqui, não tinha esses aparelhos de vibração. Então, o que a gente fazia? Eu fiz mais de 60 cirurgias de estenose lá no Hospital das Clínicas. A gente tinha até um protético lá, que a gente fazia a cirurgia, colocava a pele e colocava uma prótese, um molde com uma prótese, e ficava um mês lá, ficava tirando, limpando, e não adianta. O osso, em 70% das vezes, ele fecha de novo, e esse foi um grande problema da medicina. Então, esse aparelho veio a resolver esse problema. Você não precisa mais fazer essa cirurgia que é complicada. Porque por exemplo, o senhor tem uma estenose adquirida, mas existem estenoses congênitas, de malformações. Então, quando você vai fazer essa cirurgia de estenose congênita, de malformação, você tem várias estruturas aqui que estão mal formadas e que você pode lesionar durante a cirurgia. Então, é um risco, né? É um risco. Então, o que acontece? Teve um dia que eu estava na minha sala e me ligou o Marcelo Moraes. O Marcelo Moraes. E o senhor era secretário, o senhor era ministro da Ciência e Tecnologia. É isso. Ele me ligou, o Marcelo era formado na USP, foi meu aluno lá na USP. E ele falou: professor, o ministro está querendo um estudo de como que nós vamos resolver isso aqui. Tá? Essa fechada. Eu falei: olha, Marcelo, é um estudo difícil, eu falei, porque no corpo humano, a gente tem uma lei no corpo humano que é muito gozado. Quando você quer fechar alguma coisa, você tem uma fístula, por exemplo.
Você quer fechar essa fístula, é difícil ela fechar. Aham. Quando você quer abrir alguma coisa, Ele... ele fecha. Então, ou é a gente do contra ou ele que é do contra, Aham. tá? E é o que acontece com o ouvido aqui. Aí, quando ele falou, não, mas vocês têm que pensar em alguma coisa. Aí eu estava na frente de um aluno de pós-graduação, que se chama Gustavo, e ele mora no Espírito Santo, mas ele é meu aluno, ele está fazendo uma tese de doutoramento. Eu falei, escuta, vamos encarar uma tese de doutoramento de uma tentativa de a gente conseguir deixar o ouvido aberto? Vamos. Eu fiquei pensando, poxa, hoje em dia tem tanto stent, né? Que são Coração, aparelhos, né, no coração, em outro, nas artérias abdominais, etc. e tal. Por que a gente não bola um stent? A gente abre o ouvido e coloca um stent aqui que vai ficar permanente. Como fica o do coração, como fica o do outro. Puxa, o senhor eu falei, então a gente começou a trabalhar nisso, só que a gente tinha que fazer um modelo animal. Tá? Primeiro, esse modelo animal, hoje, macaco é impossível usar. No Brasil não é permitido. Que seria o mais próximo, vamos dizer, do ser humano. Tá? Depois eles proibiram cachorros, né? Eu me lembro, na minha época de faculdade, a gente operava cachorro, foi proibido. Gato, foi proibido. E o animal que o órgão auditivo mais... O porco é permitido. Então, por exemplo, o porco é criado para isso. Sim. Lá para os alunos treinarem a suturar, etc. e tal. E tem o carneiro. O carneiro, ele tem o ouvido mais próximo do ouvido humano, tá? Interessante. Então, eu peguei e falei, vamos fazer esse teste em carneiros. Bom, aí a gente ficou procurando quem pudesse fazer esses stents. O Marcelo Moraes ajudou muito, apresentou um grupo lá de Pernambuco, que pertencia ao Ministério da Ciência e Tecnologia. CETENI. É o Centro de Tecnologia do Nordeste. CETENI. E eles ficaram bolando um material biocompatível que pudesse ser colocado. A gente estava tudo preparado. Nós pegamos uma cabeça de carneiro, várias cabeças de carneiro, tomografamos. Nós reproduzimos uma cabeça de carneiro como isso daqui, ó, em impressora 3D. Eu tenho até a foto aqui, eu não trouxe, porque ficou lá na faculdade, eu não trouxe. E a gente mediu o diâmetro, mediu o comprimento do conduto auditivo externo dos carneiros, e a gente chegou em alguns stents. O pessoal da CETENI foi muito receptivo, eles são muito bons, mas eles começaram a demorar. E demora, e não fazia. E a gente pressionando. E a gente tinha uma verba do CNPq, como o senhor sabe muito bem, ela tem um final. Tem um prazo, né? Ela tem um prazo, né? Então, e a gente pressionando. Nós estamos prontos aqui, nós temos carneiros, podemos operar, etc. e tal. Foi quando, em junho, ou julho, por aí, o Marcelo me ligou e falou, olha, o senador, me perguntou sobre aquele projeto. Isso, como é que pé que está isso daí? Eu peguei e falei, olha, o pé é o seguinte, nós estamos esperando os stents. Ele falou, olha, tem uma fábrica aqui em Brasília, não sei se é em Brasília, onde que faz stent. E essa fábrica fez
Ela é uma fábrica particular. É São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. Então, ela fez e mandou para nós os estentes. Estão aqui, ó. Eles estão aqui. Eu queria ver como é que é isso aí. Chegou chegou na minha casa. Esse é o da Setênio. E esses dois aqui... Aqui é uma... mas ele é do tamanho para o carneiro, não é para o corpo humano. Então, ele é menor. É um mesh. Né? Tá? E esse é o do pessoal de São José do Rio Preto, tá? Ó, não sei se consegue ver aí, que é bem... Tá. Ele é bem pequeno. Ele é uma mola que você põe aqui, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o carneiro, nós vamos causar nele uma estenose. Uma estenose. Depois, nós vamos abrir o ouvido dele. Vamos colocar o stent. E ele vai ficar 6 meses numa granja. Tem uma granja própria para isso. Que ele vai ficar para a gente ver o que vai acontecer. Quer dizer, se a pele vai aceitar isso daí, se não vai destruir, se não vai fechar de novo. Então, agora nós estamos nesse pé. Nós até compramos os carneiros, agora conseguimos. A gente ia começar agora a anestesiar os carneiros. O anestesista lá da faculdade, que é o veterinário que dá anestesia nos animais lá, ele entrou de férias. Então, acho que no começo do ano, agora, em janeiro, a gente já começa a aplicar os stents. Poxa, muito bacana. Nós pedimos até para o CNPq uma prorrogação de prazo. Nós usamos alguns argumentos que são verdadeiros, que são, por exemplo, houve uma pandemia no meio desse caminho todo, então atrasou as coisas por causa da pandemia. Então, quer dizer, teve algumas coisas que seguraram. Vamos ver, o CNPq, acho que ele deve dar uma prorrogação de prazo para isso. Né? Eu acredito que achando uma solução como essa também pode ajudar bastante gente fazendo a cirurgia a utilizar isso. Isso vai ser importante. Eu fiquei sabendo, né, que falaram que tem... Isso não é uma coisa rara de se ter, a tal da estenose, né? E olha, tem muita pergunta aí, né? Deixa o que o pessoal mostrou assim, tem muita pergunta, então dispara as perguntas aí. Tem muita pergunta. Uma pergunta aqui de Ubap. Pode explicar sobre o zumbido? Olha, o zumbido é um problema. É um outro problema da otologia, vamos dizer. Meu pai falava muito disso, que estava zumbido. O zumbido, ele é uma sensação que uma pessoa tem de um barulho. Que ela começa realmente... Normalmente, quem tem zumbido tem uma perda de audição junto. Mas depois ela corticaliza. Ela vai lá para o cérebro, o zumbido. Então, você pode cortar o ouvido da pessoa fora e ela vai continuar ouvindo o zumbido. Então, é mais ou menos igual a dor fantasma, que todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, uma pessoa amputa a mão e continua sentindo cócega no dedo. Aqui, né? Porque está lá no cérebro. O zumbido é isso. Então, o que acontece no zumbido, e que eu acho que é um alerta para todas as pessoas, você vê como um programa desse, um podcast desse, é importante. Hoje, com a tal do Instagram, das redes sociais, aparece um monte de soluções milagrosas lá, umas vitaminas que o cara mistura, e daí tem o depoimento do cara que tomou e que ficou sem o zumbido e tal. É tudo conversa, tá? Não existe isso. Eu conto uma história que eu acho que é interessante vocês saberem. Existem alguns zumbidos que a gente consegue resolver, mas a gente precisa primeiro fazer o diagnóstico, tem que ir no médico, tá? Por exemplo, um aparelho de audição, ele ajuda no zumbido, tá? Porque ele mascara o zumbido. Tá? Ele consegue mascarar. Trabalhar com som externo. Exatamente. Mas tem muito zumbido que você tem que aprender a conviver com ele. Ele vai ser seu amigo. É bom você ficar amigo dele, porque tem cara que fica se neurotizando por causa do zumbido. Então, eu, por exemplo, tenho zumbido, tá? Então, tem um amigo, um grande amigo meu, que já até faleceu,
e que ele tinha zumbido, e ele ficava reclamando para mim que tinha zumbido, nós fizemos tudo quanto é exame, ele não tinha nada. Aí um dia ele foi morar em Nova York, e ele estava andando na rua e ele viu lá, Eye and Ear Hospital. Entrou no hospital, falou, vou fazer uma consulta com o otorrino aqui para ver o que acontece. O que eles falam aqui? Aí ele marcou a consulta, o cara pediu um monte de exame para ele, ele fez os exames, quando ele foi levar os exames lá para o cara olhou os exames, bateu na mesa assim, ó, falou assim, good news, quer dizer, boas novas, you don't have a tumor, porque o zumbido pode ser um tumor. Então, acostuma com ele. Falou assim, porque não tem o que fazer. Mais perguntas aí. Agora é uma pergunta para o nosso astronauta, do instrutor Santos. O senhor conseguiu recuperar quanto da audição após a missão? Olha só, qual é o nome dele? Desculpa. É o instrutor Santos. Santos. Ô, Santos, é o seguinte. Depois da missão, quando eu pousei, eu não estava tudo normal, vamos dizer assim. Eu não sentia nenhuma mudança muito grande, exceto aqueles problemas que eu já tinha anteriormente de barotrauma, de coisa de subir, descer. Então, o meu ouvido sempre foi meio muito sujeito a infecções, vamos dizer assim. Volta e meia tinha uma infecção de ouvido, que era meio chato. Agora, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a notar que estava sumindo. Eu estava ouvindo cada vez menos. Aí eu fui no médico, o próprio médico da NASA lá. Aí ele falou, olha, você está com osteostenose. Não fazia nem ideia o que era isso na época, né? E aí ele fez uma primeira cirurgia lá. Isso deve ter sido por volta de 2010, Ele 2009. falou a palavra estenose ou falou osteoma? Acho que foi estenose. Estenose, tá. Porque osteoma é uma outra coisa que também acontece e fecha o ouvido. O que ele me explicou era o seguinte, que aí nessa parede do ouvido, ela é muito... Do canal externo, ela é muito dinâmica. E tem esse tecido ele é muito dinâmico, ele cria cera, é muito irrigado. Sei lá. Ele falou, olha, o seu corpo, por alguma razão, depois do voo, ele começou a atacar a própria parede, como se tivesse uma infecção constante aí. Aí foi formando pele, ele falou, scar tissue, né? Pele de cicatriz ali. E aí vai fechando, aí ele ataca de novo, fecha mais, ataca. Ele fez uma primeira cirurgia lá, né? Funcionou bem durante 1 ano, aproximadamente, e aí fechou de novo. Foi aí quando eu fui lá no Luiz Carlos, no alemão. No alemão. Aí ele falou assim, isso é complexo, porque ele tende a fechar de novo. Tende a fechar. Então, a probabilidade é baixa. Então, ele fez a cirurgia e agora está fechando de novo. Então, eu estou com um buraquinho muito pequeno ali. Eu tenho vai para isso aqui, ó. Então, esse é um próximo passo. Ou talvez testar um desse. Né? Bom, mas isso ainda vai demorar, né? Porque nós vamos ter que testar no animal, depois nós vamos ter que... Quer dizer, existem fases, né? Tem que passar por todas essas até chegar fases. no ser humano. Mas eu sou um candidato, né? Vai lá, próxima. Bom, tem o Fabinho, provavelmente deve ser musicista, ele quer saber. Algumas pessoas têm uma audição melhor para a música. Tem como melhorar a minha com algum aparelho ou cirurgia? Puxa. Algumas pessoas têm uma audição melhor para a música. Não, existe o seguinte, tem pessoas que realmente têm um ouvido musical, vamos dizer assim. Você pega esses maestros, esses caras fora de série nessa área, eles são fora da curva realmente. Eles têm, talvez, uma melhor afinidade nas células sensoriais das frequências, tá? Mas, se ele escuta menos, ele tem que usar um aparelho de audição, tá? Então, aí vai depender do médico, ele tem que procurar um otorrino, o otorrino vai fazer o diagnóstico, vai olhar, fazer uma audiometria, vai ver o que acontece e, eventualmente, usar um aparelho. Uma coisa que a gente não terminou, não deu tempo de terminar, e eu acho importante falar, foi uma pergunta que teve sobre o fone de ouvido. O fone de ouvido que eu digo, esses fones de ouvir música, tá? Seja os pequenos ou seja esses de casco, como esse aqui. Isso
o nosso ouvido ele não foi programado para sons de alta intensidade. Pode ser que daqui a milhões de anos, como aconteceu com a evolução da orelha, a gente vai evoluir para isso. Mas se você colocar um som acima de 85 decibéis, aproximadamente, no seu ouvido por um longo prazo, você vai lesionar as suas células internas do ouvido e vai perder a audição. Então, a OMS ela está prevendo que nos próximos 20 a 30 anos, milhões de adolescentes e pessoas mais jovens vão começar a ter perda de audição. Então, eles estão em contato com os fabricantes desses aparelhos, por aqui, exemplo, dos aparelhos celulares que tem... Esse aqui, ó. Que tem a coisa para que eles consigam fazer um controle de um cutting. Então, chegar numa certa altura, cortar. Quer dizer, parar ali, não subir mais que aquilo. Tá? Ou um aviso. Warning, você está usando... Você está acima daquilo que você dá. Você está consciente que você está acima daquilo lá. Porque o que nós estamos vendo é que cada vez mais pessoas mais jovens, com 50, 40 anos, estão tendo perda de audição de barulho. Por exemplo, todo esse pessoal músico, principalmente de banda de rock, Rolling Stones, todos esses caras, eles têm um problema de audição. Tá? Porque eles ficaram, além de fazer o show com alta intensidade, eles têm, eles ensaiam. Então, quer dizer, os caras estão expostos a som de alta intensidade durante tanto tempo. Existem aparelhos que você coloca e que ele corta. Quando passa de 80 decibéis, ele não passa. Por exemplo, para poder tiro, por exemplo, um stand de tiro. Você pode usar um casco desse para você abafar, mas você pode usar também, existem aparelhos que você coloca aqui e quando você faz o barulho, ele corta. Ele corta o barulho e tampa o barulho e ele é mais efetivo do que um casco. Grande. Tá? E olha, essa parte funcional, isso é uma coisa interessante, vou falar na aviação também é um problema sério, porque eu lembro do meu tempo como piloto de caça, aviões de caça, eles fazem muito barulho, naturalmente. Muito barulho. Porque eles, um jato puro, faz muito barulho. E tem umas frequências específicas. E a gente fazia exames periódicos e você nota que ao longo do tempo, aquele exame, a curvinha vai caindo. Vai caindo as agudas. Numa certa frequência típica do motor. Outro que tem são os pilotos de automóvel. Você pode ver o piloto de Fórmula 1. Corrida, todos eles usam um protetor auricular. Ali. Tá? Porque o motor está aqui atrás dele e com um barulho terrível. Você entendeu? Então, precisa proteger, porque ele vai ter perda de audição. Você vê, só uma historinha assim para ilustrar. O AMX, na época do desenvolvimento do AMX, que eu estava lá, que é como piloto de testes na Força Aérea, né? Estava sendo desenvolvido na Embraer também. Um dos problemas que o AMX tinha era muito ruído por causa do motor, a entrada de ar é logo ali. E aí eles desenvolveram um capacete especial para o AMX, que ele era um tipo de um cancelador de som lá atrás, né? Esse que a gente tem hoje em dia, alguns que já fazem isso automaticamente, ele foi lá atrás. A gente tinha que usar aquele capacete, que senão era problemático. Ele fazia muito, mas muito barulho, realmente. E helicóptero. O helicóptero, além disso, tem a vibração, né? Exatamente. Olha, como é que estamos? Tem mais perguntas? O pessoal está me fazendo sinal, tem muitas perguntas, mas a gente não vai dar para fazer todas, nos perdoem. Mas vou fazer mais algumas aqui. O Capitão Nico perguntou: doutor, eu uso protetor auditivo para dormir. Isso traz algum problema? Nenhum. Pode usar. Aliás, é bom. Quem, por exemplo, mora numa cidade grande que nem a nossa, aqui em São Paulo, tem muito ruído. Eu, por exemplo, no meu quarto,
eu moro num bairro dos Jardins que tem muito barulho, tem barzinho, tem não sei o quê. Eu mandei botar um vidro à prova de som. Aham. Então, o abafador é mais ou menos isso, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante, Ajuda, sim. né? Agora, uma pergunta eu- de uma gravidinha, da Isabela Miranda. Estou grávida de 8 semanas. Já tem algum exame que eu possa fazer para ver se meu filho terá algum problema auditivo? Isso é Não. interessante, né? Não tem, né? Não tem. Quer dizer, você vai fazer os exames que o seu obstetra, o que está fazendo o seu acompanhamento pré-natal, vai fazer exames de ultrassom, etc. e tal, e os ultrassons normais, eventualmente, se tiver alguma malformação auditiva, ele pode prever através do ultrassom. Mas não existe um teste específico. Ele vai prever através do ultrassom. Uma malformação congênita, uma coisa desse tipo. Agora eu vou juntar duas perguntas aqui, que a Leila Marion perguntou como evitar a perda de audição e outra telespectadora perguntou se tem algum alimento que possa ajudar para não perder essa perda de audição. Não tem nenhuma evidência científica de algum alimento, de alguma vitamina, de alguma coisa que faça proteger da perda auditiva. Estão criando, nos Estados Unidos, tem laboratórios, startups também, que estão criando um tipo de um remédio para aquelas pessoas que trabalham em ambiente ruidoso, metalúrgico, sei lá, o fulano trabalha em fiação e tecelagem, tem aquele barulho das máquinas e tal, que ele protege um pouco, mas isso ainda está em teste, não é o FDA não aprovou, mas eles estão testando, Tá? Agora, a outra pergunta qualquer... Tem uma maneira de prevenir perda auditiva, né? A maneira de prevenir é você tomar conta do seu ouvido, quer dizer, não expor ele a sons de alta intensidade, principalmente se você for numa festa, num casamento, num barzinho, numa balada, né, que a molecada vai e tal. Ou põe alguma coisinha no ouvido para tampar, ou fica longe da caixa de som, sabe? Então, porque isso, ao longo do tempo, vai trazer um problema para você, tá? Nosso ouvido não é preparado para isso. Ainda sobre a prevenção, né? O Fabrício perguntou, se não pode usar cotonete para limpar o ouvido, como que faz para limpar ele então? Observe, se não limpar, entope de sujo, né? Peraí, deixa eu somar uma coisa nessa pergunta, doutor. Quem gosta de natação, por exemplo, eu nadava, né? Para mim era sempre um problema entrar a água na piscina e depois eu pingava, tinha uma substância com álcool ali, mas eu via com o ouvido infeccionado. Porque o seu ouvido é apertado. Apertado. Então é o seguinte, a primeira palavra, eu não gosto da palavra limpar o ouvido, porque a cera não é sujeira, tá? Ela é um produto que a natureza faz para proteger a pele do ouvido. Agora, lógico, você deixar o seu ouvido com a cera saindo para fora do buraquinho aqui que as pessoas veem, aí tudo bem, você vai lá, você pode limpar com uma toalha e o dedo. Quando você toma banho, você enfia o dedo numa toalha e faz isso. Agora, dentro do ouvido, você não deve enfiar nada. Aliás, eu brinco com meus pacientes que Deus já fez o nosso dedo grosso porque ele não cabe dentro do ouvido, senão a gente enfiava ele dentro do ouvido, entendeu? Aliás, a gente vê de novo aquela questão, como eu tenho esse problema, volta e meia eu ficava procurando sobre isso e a inteligência artificial por trás desse sistema vive mandando coisas sobre ouvido. E aí você vê todo tipo de coisa, pinga, sei lá, pinga mel, pinga não sei o quê. Não, a sua avó devia ter pingado, como é que chama? Azeite. Se pingava de tudo no ouvido. Não tem evidência científica. Agora, se você tem uma infecção no ouvido, existem remédios específicos para isso, certo? Então, o médico é que vai orientar você. Tem que ser orientado por um especialista. Tá? Agora, ficar pingando essas coisas, mel, própolis, não sei o que, não adianta nada. Né? Só vai piorar a situação. Tem uma
uma ouvinte aqui que falou que, Última, inclusive, né? até óleo de copaíba Olha de... Óleo pinga no de- copaíba pinga nos Eu nem sobrinhos sei dela o que para o otite. copaíba deve ser uma planta, mas eu não planta. conheço. Agora Não vamos para a conheço. última pergunta, infelizmente. Tá certo. Nos desculpem todos, eu sei que foram muitas perguntas, tá todo mundo gostando muito do podcast, principalmente das explicações tão esclarecedoras. Mas vamos para a última. A audição feminina é maior do que a masculina ou não há alteração? Ah, certamente é. Ah, igual. É igual. Só que acontece o seguinte, né? A mulher, eu brinco, a mulher tem uma audição mais seletiva, né? Então ela só escuta o que quer. Vai junto com a memória seletiva, né? Só exatamente. lembra aquilo Mas que a interessa. audição é igual, não tem diferença, não. Gente, obrigado aí. Vamos começar por aqui. Pessoal, olha, eu quero agradecer muito vocês estarem conosco nesse bloco aqui da Super Live de conhecimento, falando sobre saúde, falando sobre educação, né? Muito bacana esse bloco. Falamos sobre aqui uma série de tecnologias, deu para entender como é que funciona aquilo. Nada como ter um professor aqui com quantos anos de experiência? Só me desculpa como... Então, eu me formei em 1978. 78, no final de 78. Então, eu fiz residência em otorrino 3 anos. Aí eu fui para a Suíça. Fiquei 2 anos na Suíça fazendo um fellowship com o professor Hugo Fisch, que era um otologista famoso na época, que fazia algumas cirurgias que eu trouxe para o Brasil. Aí depois eu entrei na vida acadêmica, eu fui contratado pela Faculdade de Medicina. Então eu tenho hoje 43 anos de ouvido. Aliás, eu esqueci de trazer um livro de presente para você, que é o livro... Eu vou mandar Tá, ótimo. esse livro. Olha, desculpe te chamar de É você. você mesmo, mas é você. E olha só, dá para perceber, as explicações, o pessoal que está acompanhando aí deve ter notado, né? Que deu para entender direitinho. Eu que não sou do setor, fui aprendendo os detalhes, todo o funcionamento de cada parte do sistema. Isso é importante para a gente passar para a população entender esse órgão que é tão importante, né? Que na vida da gente... faz uma diferença enorme. Eu falo isso de cadeira, vamos dizer assim, né? A diferença Olha, a pessoa só dá valor à audição quando ela perde. Pois é, porque a gente acha que é meio granted, né? Assim, Se você perguntar para a maioria da população o que você preferia ser, cego ou surdo, mais de 90% vai dizer surdo. Tá? Mas existe um livro que vocês devem ter ouvido falar, que foi escrito pela Helen Keller. Helen Keller era uma ativista do deficiente, de proteção do deficiente, uma americana. Ela escreveu um livro que chamava O Retrato da Vida. Esse livro, inclusive, tem um filme. Foi feito um filme desse livro. Lá, nesse livro... e ela tinha uma síndrome chama-se síndrome de Usher. A síndrome de Usher faz a pessoa ficar cega e surda. Nossa. Tá? Ela escrevia que a surdez, não sei exatamente mas eu vou dizer, a surdez é um infortúnio muito maior do que a cegueira, porque nos separa da vida do homem, do contato com a natureza. Porque é o seguinte, o ouvido ele fica ligado 24 horas por dia. Então, se você está dormindo, quem está te protegendo é o ouvido. Você pode ver que os animais têm os ouvidos maiores, às vezes, do que a própria cabeça. Porque a maior proteção para o animal é o ouvido, não é o olho. Porque se ele estiver intocado dentro de algum lugar, ou de noite na floresta, quem vai proteger ele é o ouvido, que está chegando algum predador. Tá? E então, existem animais... Aliás, a maioria dos animais que são surdos, na natureza, não conseguem sobreviver. Eles vão ser predados. Tá? Interessante, né?
Você vê que o cachorro, mesmo o cachorro, quando está dormindo, não sei, você vê ele A movimentando a orelha orelha. vai. Né? Aí a orelha vai para um lado, vai para o outro. A nossa, tem gente que mexe um pouquinho a orelha, mas ela não faz essa volta toda, né? Professor, quero agradecer e muito, né, a sua participação aqui. Né? Eu aprendi muito, me diverti muito. A Renata tem mensagens aí de agradecimento também, né? Sim, só para deixar claro aqui, nos enviaram uma mensagem avisando que Copaíba é uma grande árvore do norte do Brasil. Eu não E conhecia. muitos agradecimentos por todas as explicações, por terem respondido as perguntas. Tá todo mundo gostando muito da live, realmente uma grande live, bom demais, gratidão. Um grande professor além de doutor, todo mundo agradecendo demais. Então, realmente, um obrigada em nome de todos que estão assistindo a live. E obrigado nosso aqui também, ó. Não, Muito eu que bom. agradeço essa oportunidade de poder, eu acho que é muito importante a gente passar para a sociedade, né, aquilo que a gente tem na universidade. A universidade a pública que eu trabalho, ela vive do dinheiro da sociedade, né, dos impostos, etc. e tal. E ela tem que devolver para a sociedade esse investimento. E uma das coisas dessa devolução é justamente explicar para as pessoas as doenças, né? Então, esse podcast, eu sei que o senhor faz podcasts de outras doenças, são extremamente importantes para que as pessoas conheçam as doenças e possam se prevenir delas, tá? Olha, professor, parabéns pelo trabalho. Nós estamos à disposição lá. Né? Eu estou com a expectativa grande de ver também o desenvolvimento disso. O Marcelo me escreve um e-mail por cada 15 dias, um WhatsApp cada 15 dias. Marcelo, é muito bom. Muito bom. Olha, aliás, essa caneca do senhor, né, também. Muito obrigado. Um presente aqui, um presente singelo, mas aí com muito todo obrigado. O vou guardar lá no meu sítio. Lá tem um sítio que eu vou guardar lá, vou lá pôr ela lá. E olha, muito obrigado mesmo. Né? Okay. Gente, nós acabamos de ter aqui um bloco muito importante, muito interessante, falando a respeito do ouvido, da saúde do ouvido, várias tecnologias, cuidados que você tem que ter. E a gente continua aqui na nossa super live